Livro de Número, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 31. Contexto da palavra. A prova da mulher suspeita de adultério. Versículo 1. O Pai Eterno, o Criador do céu e da terra, disse a Moisés. Versículo 2. Mande que os israelitas expulsem do acampamento todos que têm uma doença contagiosa da pele, todos que têm corrimento no membro e todos que estão impuros por terem tocado em algum morto. Versículo 3. Mande para fora do acampamento os que estão impuros, seja homem ou mulheres, para que não torne impuro o lugar onde eu moro, aonde o Pai Eterno mora, no acampamento. Versículo 4. Os israelitas fizeram como o Pai Eterno, Criador do céu e da terra, havia ordenado a Moisés. Isto é, expulsaram todas essas pessoas do acampamento. Versículo 5. O Criador do céu e da terra disse ainda a Moisés. Versículo 6. Diga aos israelitas o seguinte: se um homem ou uma mulher prejudicar alguém, essa pessoa estará ofendendo o Criador do céu e da terra, por isso será culpada. Versículo 7. Terá de confessar o pecado, devolver tudo e pagar mais um quinto para a pessoa que foi prejudicada. Versículo 8. Mas se essa pessoa morreu e não existe parente chegado que receba o pagamento, então o culpado deverá pagar ao Eterno e o pagamento será do sacerdote. Além desse pagamento, também será entregue o carneiro que o sacerdote oferecerá em sacrifício para conseguir o perdão do pecado dessa pessoa. O versículo 9. Todas as ofertas especiais que os israelitas entregaram ao Criador do céu e da terra pertencem ao sacerdote, quem elas forem apresentadas. Versículo 10. Cada sacerdote ficará com a oferta sagrada que ele forem apresentado. Versículo 11. O Criador do céu e da terra disse a Moisés. Versículo 12. Fala com os israelitas e diga o seguinte: pode acontecer que uma mulher se desvia e seja infiel ao marido. Pode acontecer. Versículo 13. E tem relações sexual com outro homem, tornando-se assim impura. O marido não sabe disso, pois não houve testemunha e ela não foi apanhada no ato de adultério. Versículo 14. Mesmo assim, ele ficar desconfiado
Pode acontecer também que o marido fique desconfiado, embora a mulher não tenha cometido adultério. E pode ficar pensando que às vezes ela adulterou, ou talvez ela não adulterou. Ele fica desconfiado disso aí. Um tipo assim de um ciúme. Versículo 15. Em qualquer um desses dois casos, o homem levará a sua mulher ao sacerdote e levará também a oferta de 1 quilo de farinha de cevada, mas o sacerdote não porá azeite, nem incenso em cima dessa farinha, pois é uma oferta de um marido desconfiado. Isto é, uma oferta para descobrir a verdade se que a mulher desobedeceu o marido ou se ela dormiu com outro marido, desrespeitando o próprio marido da mulher. Versículo 16. O sacerdote levará a mulher para a frente e colocará diante do altar do Criador do céu e da terra. Versículo 17. E ele derramará a água santa num jarro de barro, e pegará um pouco de terra do chão da tenda sagrada e porá na água. Ele vai pegar uma terra que está lá no fundo do chão da tenda da congregação e colocará aquele pó dentro da água, do jarro de água de barro. Versículo 18. E com a mulher ainda em frente do altar, o sacerdote sortará os cabelos dela e porá nas suas mãos a oferta de farinha de cevada, que é a oferta por causa de ciúme. O sacerdote terá na mão o jarro de água amarga, que traz maldição. Versículo 19. Então o sacerdote fará com que a mulher conceda com o seguinte juramento, dito por ele: se você, estando debaixo da autoridade do seu marido, você pertence ao seu marido, não teve relações sexual com outro homem, e nem cometeu com outro homem nem um ato que tenha tornado impuro, então que nada ele aconteça quando beber esta água amarga que traz maldição. Ali está falando se é que a mulher não teve relações sexual com outro homem, se ela não desrespeitou o seu marido. Se ela tiver desrespeitado o seu marido, e quando ela beber aquela água penetrar, aquela água que foi colocada, aquela terra do chão, aquele pó do chão da congregação, dentro daquela jarra de barro, e Moisés misturou ali, o sacerdote misturou aquela terra no meio daquela água e deu para aquela mulher beber. Vai dar para ela beber. Se ela beber e o vento dela inchar, vamos mais lá adiante. Versículo 20. Mas se você for infiel
e assim tornou impura. Versículo 21. Que o Criador do céu e da terra faça do seu nome uma maldição no meio do seu povo, que os seus órgãos sexual sequem e a sua barriga fique inchada. Ele está falando aqui, o Criador do céu e da terra está falando aqui, se ela beber aquela água da maldição que Arão misturou aquela terra, aquele pó seco, dentro daquela jarra de barro de água, quando ela beber, se os órgãos delas secar e a barriga dela inchar, é porque ela teve relações sexuais com outro homem, desobedecendo o próprio marido dela. Caiu no ato de adultério. Versículo 22. Que esta água entre no seu estômago e faça com que fique inchado e os seus órgãos sexuais sequem. Então a mulher responderá: que assim seja. Versículo 23. Aí o sacerdote escreverá essas maldições numa tira de couro. Em seguida, lavará as palavras para dentro da água amarga. Versículo 24. Depois fará com que a mulher ela beba a água amarga, que traz maldição. E a mulher sentirá dentro de si fortes dores. Na hora que a mulher que desobedeceu o marido dela, que teve relações sexuais com outro homem, que ela beber aquela água daquela maldição, aquela água vai penetrar no estômago dela e vai cair nos órgãos sexuais e ela vai sentir muitas dores se ela tiver desobedecido o seu marido. Versículo 25. Porém, antes o sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais feita por causa de ciúme. O ciúme aqui é o marido dela que vai ter ciúme. Ele levantará a oferta na presença do Criador do céu e da terra e trará ao altar. Versículo 26. Então pegará um punhado ela pegará um punhado da oferta de cereais e queimará em cima do altar, para lembrar que é dada ao Eterno. Finalmente fará com que a mulher beba a água da maldição. Versículo 27. Se de fato a mulher cometeu o adultério, ficou impura, a água entrará nela e ela sentirá fortes dores. A sua barriga ficará inchada, os seus órgãos sexuais secarão, e ela será amaldiçoada no meio do seu povo. Isso aqui está falando da mulher que atrai o seu marido e fica com outro homem, tendo relações sexuais com ele, desobedecendo o próprio marido. Então, nessa lei, ela bebia essa água da maldição, ela caía no seu estômago e a barriga dela inchava
e os seus órgãos sexuais secava e sentia forte dor. Versículo 28. Porém, se a mulher não cometeu adultério e foi inocente, então ficará livre do castigo, poderá ter filho novamente. Versículo 29. Essa é a lei para os casos em que uma mulher casada comete adultério e o marido fica desconfiado, mas fica mesmo. Marido fica desconfiado quando é uma mulher que desobedece o marido. Isso aí é errado. Versículo 30. Ou em que um homem sem motivo fica desconfiado da mulher, ele deverá levar a mulher até o altar do Criador do céu e da terra, e o sacerdote fará o que essa lei manda. Versículo 31 para terminar. O marido ficará livre da culpa, mas se a mulher for culpada, sofrerá o castigo. Mas sofrerá mesmo. Todas as mulheres que desobedecem o seu marido, atraem o seu marido, ela não passa bem, não. A mão do Criador do céu e da terra pesa em cima dela. Que todo mal que a pessoa praticar aqui na terra receberá. Este foi o livro de Número, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 31. Agora eu vou ler o significado desse capítulo 5. Do versículo 1 até o versículo 31. O significado do capítulo 5 de Número e do versículo 31 diz assim: este ato é proibido no sistema do mandamento. Este ato é proibido no 7º mandamento, lá no livro de Êxodo, capítulo 20 e no versículo 14. Vou conferir lá para você. O versículo 20 e o versículo 14. Não adulterar. No livro de Deuteronômio, capítulo 5 e versículo 18 também, está escrito lá assim: e não adulterarás. A descrição da prova da impureza por meio da água amarga que era dada à mulher suspeita para beber. A referência que indica é uma situação moral muito baixa. No livro do profeta Isaías, capítulo
51, versículo 3, está escrito lá assim: porque o Pai Eterno consolará a Sião e consolará a todos os seus lugares, assolados, e fará o seu deserto como um Éden, a sua solidão como o jardim do Criador. Um gozo e alegria se achará nela, ação de graça e voz de melodia. No livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 10, também está escrito assim: contexto da palavra contra os falsos profetas. Versículo 10: porque a terra está cheia de adultérios, a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. É provável que depois do cativeiro, quando o laço conjugal se tornou menos apertado, raras vezes, se alguma vez, tem sido a pena de morte aplicada a prazo. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 19. Está escrito lá assim: contexto da palavra, o nascimento do Salvador, do Yahshua. Versículo 19. Então o Salvador, então José, o seu marido, como era justo e não queria infamar, atentou debaixo da secretamente. Vou ler mais uma vez, versículo 19. Então José, seu marido, que era marido de Maria, como era justo e não queria infamar, atentou deixá-la secretamente. Não querendo infamar, continua o comentário do significado do capítulo 5 de Número. Provavelmente significa não levar o caso perante os juízos do conselho local. José procedeu assim, pois preferia, como podia fazê-lo, deixá-lo secretamente. A palavra adultério era usada figuramente para exprimir a infidelidade do povo hebreu para com o Criador. É uma figura muito apropriada por causa do rito impuro que fazia parte do culto idolatra. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 16. Assim também falou o Criador do céu e da terra. Uma geração adultera. No Evangelho de São Mateus, capítulo 12, e versículo 39. Está escrito lá assim: contexto da palavra, o milagre de Jonas. Versículo 39. Mas ele
respondeu e disse: uma geração má e adultera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Veja casamento. As principais passagens no Novo Testamento que se fala de adultério relaciona-se como o divórcio ou separação. No Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 31 e versículo 32, que está escrito assim: também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher e der carta de divórcio, também foi dito que qualquer que deixar a sua mulher e der ela carta de divórcio, de desquite, versículo 32, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. No capítulo 19 de São Mateus, e no versículo 6, também está escrito assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que o Pai eterno, Criador do céu e da terra, juntou, não separa o homem. No Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 11, também conta essa palavra assim: e ele diz: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra mulher, adultera contra ela. Versículo 12. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera também. Evangelho de São Lucas, capítulo 16, e versículo 18. Versículo 18, capítulo 16 de São Lucas, versículo 18. Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. No livro de Romanos, capítulo 7, versículo 2, também está escrito assim: contexto da palavra: o estado morto à lei, sirvamos o eterno em novidade de espírito, a lei opera em nós a morte e luta da carne com o espírito. Versículo 1: não sabeis vós, irmão, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele viver. Versículo 2: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver,
está ele ligado pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Versículo 3: de sorte que vivendo o marido será chamado adultério, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, assim não será adultério, se for do outro marido. E lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, versículo 11 e versículo 39. Este foi o comentário do capítulo 5 do livro de Números, do versículo 1 até o versículo 31. Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje. Fica todos com a paz do Eterno até o próximo vídeo, se Ele quiser e se for da vontade dEle. Uma boa noite para todos.